No coração da maior floresta tropical do mundo, na Amazônia, está localizada uma pequena terra indígena chamada Tembé. E assim como muitas outras, ela sofre com o desmatamento. Intrusos adentram reservas protegidas por lei para ilegalmente derrubar árvores, para destruir a riqueza da terra e colher a sua própria. Para combater isso, guardas florestais indígenas precisam encontrar os criminosos antes que seja tarde demais. Porém, isso é difícil, até mesmo em pequenas reservas, como a de Tembé, que ainda é grande o suficiente para que árvores sejam derrubadas e ninguém fique sabendo a tempo de impedir. O povo Tembé vive nesse eterno conflito, em que as máquinas parecem que só favorecem o lado oposto dos criminosos, que têm ao seu dispor o estado da arte da tecnologia do desmatamento, enquanto que os guardas florestais de Tembé geralmente não possuem muito além de olhos e ouvidos. Porém, eles queriam mudar essa realidade, e de fato, foi isso que aconteceu. Um convite inesperado surge. É um estadunidense chamado Topher White, que não conhecia tão bem a Amazônia assim, mas disse que estava desenvolvendo robôs para tentar salvá-la. O que parece uma mistura do Transformers com o Capitão Planeta. O convite é aceito e uma parceria nova começa. O Sr. White chega em Tembé e explica quem ele é e qual é o seu plano. Ele é um engenheiro que havia criado um projeto próximo ao Vale do Silício, na Califórnia. E ele fez isso para tentar ajudar a diminuir o desmatamento ilegal pelo mundo, que corresponde a algo em torno de 50 a 90% do desmatamento total. O problema é que o povo Tembé, assim como a maioria dos outros habitantes de florestas tropicais pelo mundo, não possuem tantos recursos assim para conseguir adquirir e manter equipamentos complexos e caros. Por isso, o Sr. White pôs em prática uma cultura empreendedora famosa no Vale do Silício. Então a gente faz uma call para mudar o mindset das árvores, tá entendendo? A ideia era criar o mínimo possível e aproveitar o máximo possível o que já existe. Foi aí que entraram celulares antigos. Todo ano centenas de milhões de celulares são jogados fora e muitos são destinados a passar milhares de anos contaminando a natureza até se decompor. Porém, uma parte deles vai para o lixo mesmo funcionando bem, sem nenhum tipo de defeito, só porque saiu um aparelho mais moderno. Cada vez mais pessoas estão com aparelhos encalhados, sem saber onde guardar, como jogar fora ou o que fazer com aquilo. Se livrar deles, na verdade, seria até um favor para os seus donos. Então o projeto aproveitou essa situação já pré-existente para receber desde então doações de diversos celulares de várias partes pelo mundo. E o que muitos veem como lixo, ele vê como um software, um hardware, uma antena e um microfone. Tudo isso e mais um pouco poderia ser útil para o seu projeto. O problema é que florestas tropicais são ambientes extremamente úmidos e com o tempo poderiam acabar desgastando um aparelho. Por isso, foram projetadas caixas simples, para que esses equipamentos ficassem protegidos do excesso de umidade. Porém, para que a sua criação pudesse funcionar independentemente, sem a intervenção humana, a bateria teria que ficar constantemente se recarregando sozinha. Ainda mais se for um iPhone. Então, como pétalas de uma flor, foram projetados painéis solares de baixo custo. A princípio, apenas 3 deles seriam necessários para converter energia o suficiente para manter um celular funcionando por 24 horas sem parar. Mas o seu design possui bem mais que isso, para que haja uma certa redundância. Assim, o aparelho vai sempre ter energia, mesmo que parte dos painéis esteja encoberta pela densa copa das árvores. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual essas máquinas precisam estar bem acima do chão. Se possível, acima mesmo do teto verde da floresta, no topo da mais alta árvore, onde se chega o sol e o som. Os sons de uma floresta tropical são dos mais variados tipos, porque, afinal de contas, esse é o tipo de lugar com a maior biodiversidade do planeta.
São incontáveis espécies que lutam diariamente pela sua sobrevivência, enquanto cantam, conversam e produzem os mais variados sons, que juntos formam uma orquestra da natureza. E se tudo der certo, esse sistema de equipamentos serão os ouvidos da guarda florestal na mata. Terão uma inteligência artificial capaz de processar sinais sonoros que vêm do ambiente e, no meio dessa cacofonia da floresta, identificar o som de uma motosserra. E quando uma delas for percebida, uma mensagem é enviada para os celulares dos guardas florestais, indicando onde esse som foi escutado. O povo Tembé então aceitou esse plano daquele estrangeiro, que de fato parecia ser uma boa ideia. E assim foram instalados diversos robozinhos desses pela floresta. E de fato a coisa funcionou. Porém, só para um tipo de desmatamento. Quando se desmata para obter madeira, é preciso literalmente cortar algumas árvores. E nesse processo pode-se identificar uma motosserra. Porém, quando se desmata apenas para obter um campo aberto, para se fazer outra atividade, como a criação bovina, então não existe a necessidade de manter a integridade das árvores. E por isso é usada uma tecnologia muito mais antiga e devastadora do que uma motosserra. Usa-se o fogo. Queimadas acontecem geralmente por esse motivo. E são elas que podem destruir rapidamente grandes áreas da floresta, porque o fogo se espalha como fogo e não deixa nada para trás, nem um barulho sequer de uma motosserra. Parece que eles estavam perto, mas ainda assim tão longe. Foi aí que um update no sistema mudou o rumo das coisas. E agora, além de motosserra, os mesmos aparelhos também reconheciam o som de motor de carros, caminhões e motos, o que realmente ajudou o povo Tembé a encontrar a tempo aqueles invasores. Mas isso ainda não resolveu o maior e mais grave problema de todos, que está além dos poderes da tecnologia: a ganância humana. Apesar dos criminosos serem encontrados mais facilmente, isso não significa que eles vão ceder só por causa disso. Eles continuam vindo de qualquer forma. E o pior de tudo é que em Tembé ou em outras reservas, às vezes não adianta muito saber onde os criminosos estão, porque é perigoso demais ir até lá para tentar expulsá-los. Violência física ou até mortes podem acontecer em encontros entre povos indígenas e invasores criminosos. Assim, infelizmente, mesmo com aparelhos escutando e monitorando a floresta, pouco pode se mudar na prática. As coisas pareciam voltar como sempre foram. Mas agora eles sabem que podem contar com a tecnologia para defender a floresta, o lugar onde nasceram e viveram momentos tristes e felizes, onde por milhares de anos tem sido a casa do seu povo e também da expressão máxima da natureza, o pináculo da vida como nós a conhecemos, a grande e única floresta amazônica. Floresta essa que sabemos agora que tem máquinas, mas será que sabemos qual que é o valor moral dessas máquinas? Bom, para saber disso, basta clicar bem aqui ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Henrique, o Matheus e o Maurício, que participaram do meu primeiro workshop de comunicação científica e idealizaram esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. E gente, muito obrigado por acompanharem o maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!